Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Tudo bem? O vídeo de hoje é para a gente falar sobre o Vigitel. O que é o Vigitel? O Vigitel é uma pesquisa, um inquérito por telefone que o Ministério da Saúde faz com a população brasileira para entender os indicadores de saúde, de nível de atividade física, obesidade, sobrepeso, enfim, diabetes, hipertensão, tudo isso relacionado às doenças crônicas não transmissíveis. Então é isso. Saiu agora, recentemente, os indicadores do ano passado. Todo ano sai referente ao ano passado. Então tá super atualizado. Vou passar para vocês todos os dados, beleza? Vem comigo. Vamos começar com excesso de peso e obesidade, beleza? Ou sobrepeso e obesidade. Então, como é que funciona isso? Existe uma fórmula que se faz, o IMC, Índice de Massa Corporal. Muita gente não gosta, mas é um índice para a população geral que é bem legal, é bem fácil de fazer, então dá certo. Como é que funciona? Se você tem até 24,9, vamos arredondar, né? Até 25, o seu IMC tá bom, beleza? Se você tá de 25 a 30, você tá com excesso de peso, ou na classificação de sobrepeso, beleza? Acima de 30, e aí você já entra no quadro de obesidade. 1, 2, e obesidade mórbida, tá bom? Então, na população brasileira, olha só que dado alarmante, galera. Nós estamos na faixa de 61,4% da população já está no sobrepeso. E isso tudo influencia para desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis. Agora vamos falar de obesidade? Dentro das pessoas que tiveram acesso na pesquisa, 24,3% já estão nesse quadro de obesidade. E obesidade, galera, é doença, tá? Talvez você fique triste, mas é isso mesmo, é uma doença. Você precisa cuidar disso, porque a obesidade, que já é uma doença, ela pode te fazer a desenvolver diversas outras doenças. E isso tudo atrapalha na sua qualidade de vida, no seu tempo de vida e tudo mais. Beleza? Então, olha só que dado alarmante. Vamos pensar em 200 milhões de habitantes, nós temos aí 40 milhões de pessoas em quadro de obesidade. E isso já falei num vídeo aqui sobre os gastos que você tem quando você está nesses quadros de obesidade, hipertensão, diabetes. Então, o que acontece? Não é só um quadro ruim de saúde, você tem prejuízos financeiros, prejuízo de qualidade de vida, de deslocamento, enfim. Então é muito importante a gente saber desses dados para a gente não cair nisso, para a gente não entrar nesse quadro. Então, se você está nesse quadro de obesidade, você precisa correr atrás, você precisa fazer atividade física, você precisa procurar um profissional de nutrição, um profissional de educação física, para você sair desse quadro, beleza? Agora, galera, vamos fazer o seguinte, vamos falar sobre a atividade física. Como é que está o Brasil com relação à atividade física? Será que a gente treina bastante? Será que não? Como é que foi depois da pandemia? Será que melhorou? Vamos lá? Como é que funciona isso? A Organização Mundial da Saúde determinou que alguém, para ser fisicamente ativo, ele tem que fazer, entre outras coisas, 150 minutos de atividade física moderada, certo? Ou 75 minutos por semana de atividade física intensa. Então, se você não faz até 150 minutos por semana, que daria, vamos pensar 5 dias, de segunda a sexta, tem que fazer quanto tempo? 30 minutos de atividade física moderada. Beleza? Então vamos lá. Quanto por cento da população, e essa é a notícia boa, 40% da população faz atividade física de forma suficiente no tempo livre. Isso é muito legal. Mas infelizmente não é só isso que determina se a gente vai desenvolver doenças ou não. Mas já é uma coisa boa. Então, eu creio que depois da pandemia, depois do susto que todo mundo teve, né, com parentes próximos ou até nós mesmos tivemos Covid, quem estava no grupo de risco, que é esse pessoal que tinha doenças cardiovasculares, obesidade, já desenvolvia diabetes e tudo mais, esse pessoal tinha mais risco de ter a doença grave do Covid, beleza? Então, acho que isso deu uma acordada no pessoal e a galera tá treinando mais, isso é muito bom. Agora, vamos lá. Qual a porcentagem da população brasileira que não atinge o nível de atividade física suficiente? Ou seja, eles são insuficientes. 37% da população não faz exercício de forma suficiente. 30 minutos por dia, de segunda a sexta, e 37% da população não faz essa atividade física. E a atividade física, de forma suficiente, ela elimina diversos riscos de você desenvolver doenças, né? Então, é muito importante que essa galera acorde e passe a fazer atividade física, beleza? Agora, olha só que dado alarmante. Inativos fisicamente. O que é um inativo fisicamente? Então, de acordo com o Vigitel, os inativos fisicamente são indivíduos que não praticam nenhum tipo de atividade física ou praticou nos últimos 3 meses, seja no tempo livre, seja no deslocamento para o trabalho, ou seja, enfim, limpando casa, fazendo atividades domésticas em casa. E olha só qual a porcentagem da população brasileira. 13,1% da população brasileira está inativa fisicamente. Não fez nenhum tipo de atividade física nos últimos 3 meses, enfim. Então, galera, é muito, muito alarmante isso. Se vamos pensar em 200 milhões de habitantes, né, aproximadamente, claro,
a gente tem mais ou menos 20 milhões de pessoas, 25 milhões de pessoas que não têm feito atividade física. Esses aí, praticamente certeza que vão desenvolver algum tipo de doença se não cuidarem de outras formas. Mas a atividade física é o jeito mais barato de você prevenir. Então, olha só que dados interessantes que a gente precisa saber para acordar. E por fim, galera, olha só um comparativo de pesquisas anteriores do Vigitel para essa desse último ano que passou. O percentual de adultos que pratica atividade física de forma suficiente melhorou. Então, 2009, você pode ver aí, que estava em 30% e agora 40% da população pratica atividade física de forma suficiente. Isso é um dado muito bom. Agora, olha só, o percentual de pessoas que praticam atividade física no deslocamento para o trabalho diminuiu. Hoje em dia, a facilidade de você ter uma moto, um carro, enfim, meio de transporte público, né, ônibus, metrô, tudo isso tem feito com que a população não ande, não vá mais de bicicleta. Enfim, a gente sabe que é um problema a questão de ciclovias na cidade, mesmo as cidades que têm, até os próprios motoristas não respeitam, então a gente fica um pouquinho com medo, enfim, segurança de ser assaltado, tudo isso atrapalha. Então, as pessoas estão indo menos para o trabalho de forma mais ativa, ou seja, a pé, de bicicleta, enfim. Em 2009 era 17% da população, agora, no ano passado, deu 12% da população só que faz essa atividade física, que já era um benefício, né? Só de você ir pedalando ou caminhando, você já tinha ganhos em relação à saúde. Então, isso é uma tendência mundial. A gente vai cada vez mais, com o advento da tecnologia, depender menos de coisas mais braçais, mais que demandam esforço. Em breve, já tem lugares que já são assim, mas em breve a gente não vai precisar nem dirigir mais. A gente entra no carro, fala o endereço e ele deixa a gente. Enfim, cada vez mais a gente está ficando sedentário. Isso piora a saúde. A gente precisa compensar de outra forma. E é o que eu sempre falo nesse canal. Não tem mais jeito, galera. Você precisa treinar numa academia, fazer uma corrida, enfim, não tem mais jeito. Antigamente era tudo mais braçal, né? Hoje em dia é tudo automático. Então, não tem jeito. Você vai precisar de uma academia, você vai precisar de um parque para fazer uma atividade física, você vai precisar fazer alguma coisa. Então, olha só que interessante a gente saber desses dados para que a gente possa estar lutando contra as coisas que são ruins e sabendo que algumas coisas estão melhorando também, beleza? Então, esse era o vídeo de hoje. Se você curtiu, deixa o like aí, se inscreve no canal, tá? Ajuda a gente a crescer para que mais pessoas possam estar sabendo dessas questões de atividade física. Tamo junto, um abraço, até o próximo vídeo.